Queridos amigos e irmãos do NEP, é um prazer enorme nesse momento termos esse canal de diálogo, de ideias, de pensamentos, para que a gente possa, de certa forma, nos harmonizar em tempos tão difíceis, tempos de pandemia, tempos de medo, de insegurança e de incerteza. É preciso nós retomarmos o caminho e procurarmos a certeza, a firmeza, o equilíbrio. E tudo isso nós temos um instrumento bastante sólido, confortável espiritualmente, que é o Evangelho. Portanto, para nós é uma satisfação enorme estarmos aqui, dividindo esse espaço, atraindo a nossa grande soma de amizade com o plano espiritual, mesmo que por vias digitais. E assim nós nos sentimos bastante felizes. Essa palavra ela pode ser um pouco paradoxal, mas ela é verdadeira no momento em que a distância ela é encurtada através da tecnologia. Isso só é possível por um simples motivo, porque nós avançamos em alguns setores e esses setores nos proporcionaram essa aproximação. Isso nos traz uma felicidade, apesar da tristeza de estarmos nesse isolamento social. Isso me lembra o que Marshall McLuhan, que era um estudioso da comunicação, dizia que existia uma aldeia global. Nós estamos nos deslocando em territórios. Antigamente era a praça, era a calçada, eram as esquinas que nós podíamos conversar. Hoje, essa aldeia global ela tem um caráter multifacetário. Da mesma forma como nós não enxergamos a dimensão invisível, no plano espiritual, nós não enxergávamos até bem pouco tempo essa possibilidade de estarmos distantes, porém perto. E muitas vezes, há muito pouco tempo atrás, estávamos perto, mas distantes, porque estávamos atrelados a esse mundo digital. Então assim, é um momento de muitas reflexões. E nessas reflexões é preciso termos a consciência de que o nosso papel também é importante para vencermos esses desafios. Eu vou convidá-los e convidá-las para que a gente possa iniciar este momento de encontro ou de reencontro, ou um momento de reflexão, partindo de um momento mais próximo de Deus, que é através da prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar, pensar no sol em nossas vidas e, acima de tudo, em Jesus como o fiel convidado a todos os momentos quando duas ou mais pessoas estão reunidas em nome. Então assim, Divino Mestre, pedimos a Ti a presença amiga através dos amigos e das amigas espirituais, a fim de que possamos nos unir em pensamento, sairmos desta dimensão turbulenta de desequilíbrios, de imagens desagradáveis, construídas por nós mesmos ao longo das nossas experiências reencarnatórias, mas que nem por isso sofreremos menos ao reconhecer os nossos erros do passado. Desta forma, abençoa o NEP e os seus trabalhadores, a todos aqueles que de manhã, de tarde ou de noite possam acessar o conteúdo deste nosso diálogo, desta nossa conversa e trazer no semblante do Evangelho a esperança, a força para dias melhores e a certeza de que Tu estás atuando constantemente em nossas vidas. Rogamos ao Pai, ao misericordioso Pai, para que possamos consolarmos-nos com as Tuas palavras, com os Teus ensinamentos, mas mais do que tudo, com este momento em que é importantíssimo para a nossa evolução espiritual. Que possamos compreender no compasso do tempo essa importância. Que possamos disponibilizar as nossas mãos para construir com o arado do sentimento espiritual toda a sementeira que transbordará numa colheita de luz. Que a Tua presença seja constante em nossas vidas e que nessa constância possamos aprender mais e mais contigo, hoje e sempre. Que assim seja. E para nós, esse tema ele é muito caro.
é um tema em que trabalha a família. Mas é preciso recordar um aspecto muito importante desses ensinamentos de Jesus. Quando ele reunia muitas pessoas e ao seu redor se firmavam, eu poderia dizer, eu poderia imaginar, estrupiados espirituais, pobres de espírito, devedores das mais variadas matérias espirituais que nós possamos entender. Ele nos chamava a atenção, trazendo ou consubstanciando com a sua ideia um aspecto muito importante que nós não podemos esquecer de forma nenhuma nos dias atuais. Ele trazia a paz que o mundo era impossível de dar, que o mundo não detinha, e eu quero acreditar que ainda hoje não detém esse poder, essa condição, esse instrumento dessa paz que o Cristo disse que nos daria e que em nenhum momento, em nenhum locus, nós poderíamos encontrar. E é uma paz que advém exatamente da busca, das construções que o próprio mundo faz, da disponibilidade dos conhecimentos que o Evangelho determina. E eu digo que determina a partir do momento muito consciencial e não impositivo. Porque é preciso que eu me permita que essa determinação desse conhecimento ele possa burilar, tirar o homem velho e construir o homem novo, se nós pudéssemos trazer essa metáfora. E que paz é essa? É uma paz que começa dentro de cada um de nós, nessa construção de conhecimento, nessa construção de busca, de aperfeiçoamento. Mas nós já sabemos que o profissional mais habilitado, mais especializado para trabalhar, por exemplo, com o diamante, ele jamais poderá moldá-lo de forma a dar brilho sem que promova algumas modificações no seu entorno. Para que o brilho que estava lá dentro ele possa exteriorizar-se no diamante, é preciso muitos, mas muitos e muitos e muitos instrumentos de lapidação. É isso que o Evangelho nos dá. É sabendo que nós estamos ainda como uma pedra bruta e precisamos de lapidação. E o que torna-se mais desafiador é que não nos permite que o outro nos lapide, assim como se faz com o diamante, porque não é o diamante que se autolapida, mas ele se permite ser lapidado para dar o brilho. Conosco é exatamente diferente, mas essa lapidação ela passa necessariamente por uma série de estágios, e nesses estágios é incluído a convivência com a família, com outras pessoas. É permitido exatamente neste momento do retorno ao corpo a condição de estar inserido dentro de um núcleo. E é um núcleo que precisa exatamente de um propósito nosso, que é o autoconhecimento. Quando nós nos autoconhecemos, quando nos reconhecemos enquanto espírito, que tem uma carga de experiências anteriores, que vai formular novas experiências através de uma existência nova e que vai levar toda essa carga para o futuro, quando do retorno espiritual, daí parte-se um instante muito mágico, de que ao reconhecermos-nos enquanto espírito, nós temos que também reconhecer os outros enquanto espírito. E por que essa formulação? É porque a paz, ela não é alcançada como muitas vezes nós imaginamos que seja água parada. A paz, ela é movimento.
ela é ação, ela é construção. Construir, agir, movimentar-se são verbos importantes dentro desse contexto e que é preciso nós não esqueçamos dessas condições. Água parada pode dar uma falsa impressão de paz, mas ela cria lodo, ela acumula toda uma impureza que a torna inapropriada para o uso. Então, como é que nós vamos querer paz sem movimento, sem ação, sem construção e eu diria até mais sem reconstrução? No momento em que nós estamos vivenciando todas essas experiências, nós estamos reconstruindo a forma como nós entendemos, atuamos e dinamizamos a família. Mas uma pergunta sempre nos resta importante quando Kardec questionava os espíritos acerca da sociedade e acerca de um possível distanciamento ou o que ele chama de relaxamento dos laços de família. Havia essa preocupação já naquela época. Poucas famílias, poucas pessoas, um mundo bem mais enxuto, menor, mas mesmo assim havia essa preocupação, já naquela época, de formular essa pergunta. Se o homem é gregário, há uma necessidade dele viver em conjunto. Há mais de 160 anos atrás, despertou no questionador, no cientista, no filósofo, no matemático, no pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, esta instância questionadora, ou pelo menos pesquisadora, de saber se a família ela tivesse verdadeiramente esse momento de distanciamento, de relaxamento, ou de fissura, ou de racha. O que seria isso? Ou quais as consequências disso para a sociedade? E os espíritos respondem de forma muito, digamos assim, singular, que nós teríamos uma recrudescência ao egoísmo. É como se eles estivessem nos dizendo que haveria um regresso a um estado primitivo, um retrocesso para os avanços que conseguimos em sociedade. Poderíamos, de forma orgulhosa, egóica ou vaidosa, ter a sensação de uma autossuficiência quando, verdadeiramente, saberíamos que essa recrudescência ao egoísmo poderia causar uma falsa impressão de que não precisaríamos do outro. E que haveria a possibilidade de uma falsa ideia de vivermos de forma isolada e sem contexto. E por que nós estamos falando nessa questão mais especificamente? Porque nós precisamos de duas pessoas que nos gerem. Vamos retirar essas pessoas. Precisamos de dois instrumentos: o óvulo e o espermatozoide. Mas o óvulo e o espermatozoide, ele não é formulado em laboratório. Ele é resultado de uma produção humana. E nessa produção humana, significa que eu preciso de duas pessoas. Até este momento em que estamos gravando esse vídeo, não conheço outra formulação para que haja esta união e condensado em matéria forme um corpo humano. Mas os espíritos já haviam esclarecido a Kardec que é possível constituir destas partículas e desta matéria a matéria, mas não é possível constituir a formulação de gerar o espírito. O espírito é anterior à matéria. Mas ele precisa da matéria exatamente para expressar-se.
para surgir ou para fazer surgir este veículo no qual ele vagará ou caminhará durante toda a sua existência. Primeiro ponto, ao saber que eu preciso de instrumentos que estão fora de mim para que eu possa nascer, eu começo a entender que eu devo valorizar, e aí o Evangelho traz o honrar pai e mãe, exatamente nessa medida, para demonstrar que sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. É preciso um complexo emaranhado de situações, de tecnologias que ainda desconhecemos na sua totalidade, mas que forma a família, que cria o ambiente espiritual de reencontro e que traz para nós uma oportunidade que é incalculável de avanços. Aqui nós não vamos conceituar família, estabelecer critérios de classificação de família. Eu tenho a minha compreensão, você que está nos assistindo tem a compreensão. A nossa compreensão ela é muito macro, ela é espiritual. Ela é para além de todas as questões. Veja, eu não estou conseguindo lhe ver nesse exato momento porque nós não estamos no espaço do Centro Espírita capaz de nos encontrarmos fisicamente. Mas é possível que a minha imagem, a minha voz, chegue até onde você está numa distância que seria difícil eu percorrer nesse exato momento. Formamos uma família espiritual. Eu não lhe conheço, você não me conhece. Mas estamos dentro de um sistema em que não podemos sair, que é o planeta Terra. Nessa construção, em que a família ela se reinventa, ela se estabiliza em outros ambientes, nesse caso nós estamos no digital, em que nos encontramos sem nos encontrar, imagine quais as possibilidades de família que o plano espiritual, do qual ainda nós não temos esse acesso de conhecimento integral, ele poderá também nos ensinar. E vem nos ensinando porque toda esta gama de informações e de conhecimentos que já temos, oriundos exatamente desta veia crítica, intelectual, científica de Kardec, em que pôde dialogar com esses seres invisíveis e nos trazer algumas informações que são importantes, principalmente num momento como esse em que precisamos nos redescobrir. E por que falamos aqui esta palavra de redescoberta? Porque o isolamento social está exigindo de cada um de nós um esforço imenso para refazer o nosso cotidiano. E ao fazer esta nova experiência, está exigindo de nós a compreensão daquilo que parece nos tinha sido esquecido pela rotina. A convivência com pessoas da mesma família, com pessoas da mesma rua, com pessoas desconhecidas, mas que tornou habitual dentro de nossas casas. E aí eu explico. Porque nós procuramos instrumentos digitais, tecnológicos, a aproximação com outras pessoas que no comum nós não tínhamos. Por exemplo, eu estou numa região e esse vídeo pode chegar do outro lado do mundo sem que eu tenha que me deslocar. Eu nunca fui fisicamente na casa destas pessoas, mas virtualmente eu posso adentrá-las. E isso faz parte de uma complexidade que até então nós não tínhamos parado para compreender, para alcançar esse resultado. No momento em que estamos no isolamento social, com as ferramentas tecnológicas à nossa disposição, estamos tendo que reinventar conceitos, alcançar um outro conhecimento que até então não tínhamos alcançado. E trazer para próximo das pessoas que, por mais que morassem no mesmo teto, a presença de quem estava distante de nós.
eu poderia também não deixar esquecido aqueles que não têm acesso à tecnologia. Está sendo mais difícil, mas não menos importante no contexto da pandemia e do isolamento social. Estou falando das pessoas que não têm condições financeiras, que são pobres, que estão também beirando a miserabilidade. Há um caos em que se não tem as alimentações básicas do dia, como pensar em tecnologia. Mas estamos também tendo que nos reinventar através dessas dificuldades para encontrar um instrumento, por exemplo, educacional, para não deixá-las mais à margem do que elas já estão. Porque até então, se elas não iam à escola, se elas não têm acesso à tecnologia, ninguém estava pouco preocupado com isso. E eu confesso, numa região pobre como a Nordeste, vi muitas professoras, muitos especialistas dizendo que o importante era garantir pelo menos 2 alimentações, independente do aprendizado. É uma questão social, mas a questão espiritual ela também tem que vir à tona no momento das dificuldades e aprendermos que o alimento do espírito também é importante. Que o processo educacional, mesmo com todas as dificuldades, eles vêm para quem tem acesso à tecnologia e para quem está à margem da margem da margem da margem e mergulhado na pobreza. À margem dessa tecnologia. O mundo é de todos. Bom, se você está conseguindo alcançar essas imagens, é porque minimamente você tem acesso à tecnologia. Agradeça a Deus. Porque essa família virtual que tem buscado minimizar as dores sociais, ela tem conseguido alcançar, com esses instrumentos, eu diria que uma certa estabilidade e equilíbrio. Seria exagero dizer que está tudo muito bem para essas pessoas, porque não estão. Mas nesse momento em que nós temos acesso a estes canais, nós precisamos discutir o que poderemos fazer para aqueles que não têm acesso. Porque são famílias que já não se inserem nesse contexto de aldeia global que falamos lá no início. Porque a aldeia global, no contexto em que estávamos trabalhando, era essa esfera em que eu posso estar fisicamente num local, mas virtualmente em muitos outros. Os espíritos já sabem disso. E desse momento, os espíritos, ao saber dessa questão, ao trabalhar esses movimentos, eles certamente exigem de nós uma dimensão de atuação, de exercício para melhorar e, digamos, superar essa fase mais difícil na qual estamos vivendo. Então, todo esse contexto, ele segue como forma de compreendermos quem somos nós no mundo e o que é a família para nós dentro dessa contextualização. Porque, verdadeiramente, nós temos uma parentela, um parentesco, uma filiação. Mas desconhecemos quando não temos o interesse de aprofundar o porquê, a causa de alguns eventos nos quais estamos envolvidos nos últimos tempos. A família, ela segue como, vamos dizer assim, o núcleo que no isolamento social houve espaço para o retorno, mas sem desconhecer outras realidades, de mães que não assumem seus filhos, de filhos que crescem sem família, família biológica, que eu falo, que a partir do momento em que ele sai de um núcleo familiar, ou por não reconhecer, ou por não ter sido reconhecido, e passa a conviver com outro grupo, aquela lá é a família. E nós desconhecemos integralmente o porquê do envolvimento de pessoas que nasceram em determinadas famílias biológicas e terminaram migrando para outras realidades ou outros convívios que não aquele
que gerou a sua própria vida material, digamos assim. Então veja como é complexo falar de família sem levar em consideração todos esses elementos espirituais. Esses elementos espirituais é importante exatamente para termos, vamos dizer inicialmente, não dá para você ter integralmente, mas inicialmente, essa ideia muito maior, muito mais ampla, que é o campo da espiritualidade. E quando nós falamos de reencarnação e falamos de família, poderá ter o equívoco, obviamente, de desdobrar alguns entendimentos de que a reencarnação ela seria a negação da união, da reunião desses laços de família. Por isso é que Kardec, na questão 205 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: algumas pessoas, ou para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como com o fazê-los anterior à existência atual. Isso foi uma afirmação. Ele afirma que algumas pessoas definem ou defendem que a doutrina da reencarnação é destruidora dos laços de família. Que se cria o vínculo aqui, nós partimos, desencarnamos e depois, como se todo esse laço ou essa conjugação de convivência, ela desaparece. Os Espíritos dizem, ao responder essa afirmativa, na questão 205 do Livro dos Espíritos, trazendo a seguinte reflexão: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros, melhor dizendo, de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, nesse momento, começamos a verificar a complexidade da família que está se reunindo nesse exato momento. E de forma mais estendida, não temos mais essa diferença por raças ou nações. Apesar de que os territórios ainda existem e com a pandemia eles, de certo modo, se mostraram muito mais visíveis quando fecharam as suas fronteiras. Mas o planeta é um só. Apesar da diversidade cultural, que é importante, mas ela não é determinante para que tenhamos em mente a separatividade ou a distância. Hoje percebemos que quando dói na África, dói também no Brasil. Quando dói na Ásia, dói também na América do Norte. E em todo o contexto global, a dor é planetária. E nessa dor e nesse sofrimento temos que aprender, senão iremos padecer, sofrer ou perecer, exatamente pela ignorância ou pelo grau de falta de sensibilidade espiritual para percebermos que mudamos, que estamos mudando e iremos mudar mais ainda, a depender das necessidades. A pandemia do novo coronavírus, ele muda muito da formatação familiar. Mas essa formatação é registro exatamente de uma resistência em olhar para dentro de casa, em olhar para si, em compreender a complexidade familiar social. De um modo geral, a família ou as famílias como sendo uma grande família. E nos chama a atenção no momento em que somos convidados a repensar os nossos atos. A família é tudo isso, mas é mais do que isso. Infelizmente, o espaço é muito pouco para reunir todas as famílias numa ideia só. Lá no início, eu fiz a prece. Lá no início, eu pedi que os bons espíritos nos acompanhassem nestas reflexões. Agora eu peço a você que faça uma prece pelas famílias, pela sua família,
pelo NEP, pelos trabalhadores do NEP, pelo mundo e por todos os mundos que tem nesse universo. Porque quando nos reunimos na esfera digital, somos também uma família. Eu te conheço espiritualmente, você me conhece espiritualmente. Por que não sermos uma família digital na esperança de espiritualizarmos dentro de um contexto da família universal? Que os bons espíritos, executores das vontades de Deus, possa abraçá-los virtual e espiritualmente e que a sua prece seja ouvida pelos céus. Grande abraço, que Jesus esteja com todos nós. Muita paz.